Laila, eu queria saber se existe um conflito entre a aceitação passiva e a dúvida ou a negação cética radical em relação à existência do mundo exterior. Perfeito, perfeito. Foi exatamente esse o ponto específico da minha pesquisa, né? Porque, como eu disse no começo, eu utilizei duas obras do David Hume como fontes primárias e principais, que é o Tratado de 1739 e depois as Investigações, de 1751. O Tratado da Natureza Humana é um livro de grandes dimensões, assim, né? Ele tem muitas páginas. O David Hume, ali, ele pretendeu escrever aos 27 anos uma ciência do homem, né? Uma ciência da natureza humana, né? Era essa a pretensão dele. E partindo de vários argumentos sobre como se constitui o nosso conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo, né? A partir de uma perspectiva de empirista, né? No primeiro livro, que foi onde eu me concentrei, na primeira sessão, ele desenvolve o argumento em relação à crença na existência do mundo exterior. Na verdade, a gente precisa deixar claro que não é uma questão em relação ao se existe ou não o mundo exterior. Isso é óbvio que sim, né? Porque nós estamos vivendo no mundo, e isso o Hume diz. A questão é como que essa minha crença no mundo exterior, né, ou esse conhecimento que eu tenho no mundo exterior se forma, né, no nosso intelecto, né, digamos assim. Como que isso se forma? Como isso se dá? O primeiro ponto que o Hume desenvolve depois, né, de uma argumentação muito paulatina, que seria até difícil colocar aqui para vocês, ele fala assim, se eu for diretamente e só pelo meu intelecto, só pela minha razão, analisar essa questão, eu vou colocar em xeque tudo, né? Principalmente o meu conhecimento em relação ao mundo exterior, porque ele parte do princípio de que nós temos os nossos sentidos, as nossas impressões em relação aos objetos, né, fora da nossa mente. Mas essas impressões não são os próprios objetos, né? E nós só temos acesso a isso. E se os nossos sentidos podem nos enganar, né? Em várias ocasiões a gente percebe isso. Como que eu posso ter certeza sobre esse meu conhecimento em relação ao mundo exterior? E mesmo que a gente tivesse essa certeza nos sentidos, o Hume diz, as nossas impressões, elas são como que interrompidas, né? Ou seja, quando eu estou olhando algo externo a mim e eu fecho os olhos, essa minha impressão já teve uma interrupção, né? Então, depois, quando eu abro os olhos, claro, tudo continua aí, vocês estão aí, o meu computador está aqui, tudo ao meu redor está aqui. Mas como eu posso ter certeza que tudo isso que está aqui ao meu redor continua sendo o mesmo, né? E isso, racionalmente, diz Hume e outros historiadores do período moderno, não pode ser afirmado de modo categórico. Logo, dentro da teoria do conhecimento do Hume, a imaginação, né, baseada na coerência das nossas impressões e na constância das nossas impressões, ela preenche esses vazios, né? Esses vazios do piscar dos olhos, esses vazios de que é quando estou dormindo e acordo, o sol continua a nascer, as coisas continuam a existir, né? Então, é a imaginação. Só que essa faculdade da imaginação não faz parte da razão, né? Estritamente falando, né? Não está dentro desse escopo, né? Então, aí que reside essa natureza humana, né? Que é a nossa... seria uma espécie de um raciocínio, mas não é esse raciocínio lógico, é o modo que a gente pensa e conhece o mundo, né? Muito resumidamente falando. Desse modo, em um momento do texto, o Hume coloca tudo em xeque e parece, no tratado, né, nessa primeira obra que eu me referi a vocês, de 1739, parece que ele tem uma dúvida radical em relação ao mundo exterior. E isso se propagou em vários escritos sobre a obra do Hume, né?
Mas nas investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral, que foi o texto posterior que o Hume quis como que resumir um pouco a teoria dele, ou deixar a teoria dele um pouco mais palatável, digamos assim, ao público, ele lança a ideia do ceticismo mitigado, né? que é um tipo de ceticismo que não é esse radical, ou seja, de suspensão total do juízo, do nosso juízo em relação a tudo, em vista da razão, que nos diz que não é para acreditar do modo filosófico, né? Na existência do mundo exterior, ou seja, na existência de objetos fora das nossas impressões, né? Dos sentidos, né? Em contradição ao senso comum, né? Esse ceticismo mitigado, ele nos leva a, como que o Hume diz, temperar o nosso entendimento, né, em relação às coisas, temperar com um pouco de razão, né, filosófica, e um pouco da natureza, ou seja, de um raciocínio que nos leva a conseguir acreditar, mas não piamente, né? A crença que o Hume diz não é uma crença dogmática, é uma crença refletida, é uma crença que passa pelo crivo filosófico. A gente consegue conduzir a nossa vida, conduzir estudos filosóficos, continua vivendo, né? Então ele fala, se você acrescentar um pouco de natureza, mitigar esse ceticismo radical, né? Sobretudo, porque a razão nos coloca questões que ela mesma não consegue resolver, a gente consegue avançar em estudos filosóficos, né, de teoria do conhecimento, e também na nossa vida, né? A gente não fica com uma suspensão completa de juízo, né? A gente pode continuar vivendo diferente do senso comum, que, claro, a gente pode optar pelo senso comum e continuar vivendo, mas ele quer uma vida que seja consciente, que seja pautada numa reflexão filosófica sobre as coisas, né? Então, essa distinção, resumidamente falando, que o Hume coloca.